E não é que o mito voltou? Fala, futebotequeiro, beleza? Como é que vocês estão? Eu vou bem e hoje eu tô aqui para falar sobre a volta dele, o mito Rogério Ceni, que está de volta ao São Paulo, depois de ter feito aí uma belíssima carreira, ser para muitos o maior ídolo da história do São Paulo. Ele volta para ser o treinador. Ainda muita gente sabia que o plano dele era esse, mas também muita gente, assim como eu, se surpreendeu por isso acontecer tão rapidamente. Ele não teve nenhuma experiência nesse sentido, fez um curso lá na Inglaterra, 2 módulos pela Federação Inglesa de Futebol, mas da aposentadoria dele até essa contratação se passou apenas um ano. Ele não treinou clube algum, nem base, nem um clube menor que fosse. Então assim, difícil saber o que esperar. O nome desse vídeo tá O Que Esperar, mas eu acho que para responder isso, a gente tem que falar o que a gente sabe do Rogério. O Rogério é um cara que, obviamente, eu não me lembro de uma expectativa tão grande para um treinador que nunca trabalhou na vida como se tem com o Rogério Ceni. Essa expectativa se dá não só pela carreira do Rogério, o tamanho da carreira do Rogério e os tamanhos feitos que ele conseguiu com a camisa do São Paulo, mas muito a questão da personalidade dele, com relação à inteligência dele, com relação ao seu jeito de ser e a sua visão de futebol que ele demonstrou ter em vários momentos cruciais, em entrevistas que a gente pôde acompanhar ao longo da sua carreira. Para mim é muito claro que o Rogério Ceni ele entende muito bem como se deve trabalhar um time taticamente, que tipo de treinamento ele deve aplicar, até porque imagina todos esses treinamentos de vários treinadores que esse cara pôde observar. Ele, nesse ano que se passou, ele foi buscar referências com relação ao trabalho de treinadores importantíssimos, como o Jürgen Klopp, que para mim é um dos melhores do mundo hoje, Jorge Sampaoli no Sevilha, ficou um tempo lá estudando com o Sampaoli no Sevilha, fazendo estágio. Então assim, essa mescla de treinamento com a própria visão particular dele de futebol, eu tendo a esperar que seja assim, muito boa, excelente. Agora, se tem alguma coisa aí nessa questão que me causa em espécie um sentimento de putz, e aí, como é que será que vai ser isso? É que assim, a gente sabe que o Rogério Ceni tem uma personalidade fortíssima. Então, uma personalidade fortíssima, se precisar brigar com um jogador, ele vai brigar. Ele lá dentro do São Paulo é Deus, né? Então nenhum jogador vai se arriscar muito a entrar em conflito, em choque com ele, eu imagino. Mas, por exemplo, hoje a gente tem visto aí quem que é o grande treinador do Brasil no momento. É o Tite. O Tite, apesar de ser também uma personalidade forte, uma personalidade que se impõe para o jogador, ela se impõe de uma maneira diferente. O Tite, a imposição dele se dá mais através da convivência, da discussão, da conversa, do aconselhamento. Ele é um cara mais, me parece, porque a gente não conhece nenhum outro em questões mais particulares, mas o Tite me parece um cara mais maleável. Trata isso quando precisa ser firme, ele é firme, como por exemplo ele foi com o Jorge Henrique, quando o Jorge Henrique abusou e ele mandou embora do Corinthians. Mas o Tite, ele é o tipo do cara que ganha a confiança do jogador a partir de outro aspecto. O Rogério, não que o Rogério não possa fazer isso, mas analisando tudo que eu analiso desde que eu conheço o Rogério como pessoa pública, de longe, eu não sei se o Rogério saberia muito bem lidar com isso, e também isso requer também muita experiência. O Tite não começou assim, ele não é como ele é hoje, ele não era assim há 10, 15 anos atrás, 20, quando ele começou seu trabalho como treinador lá atrás. Ele foi adquirindo todo esse trato com o jogador ao longo da sua experiência como treinador. Então, nesse sentido, eu acho que valia muito o Rogério ter tido algumas outras experiências, talvez na base, ou talvez treinando clubes menores com jogadores profissionais, ter feito um pouco mais essa peneira, porque só o estudo, só ali a parte teórica, ela não é o bastante nessas horas de você assumir o comando de um clube, porque treinar um clube de futebol hoje é muito mais
do que você dar treinamento, aplicar a parte tática, escalar os jogadores, fazer boas substituições. Você é um gerenciador de grupo. E para você ser um gerenciador de grupo, você tem que manjar, cara, de muitas áreas. Psicológica, a maneira, o feeling de saber a hora de cobrar e a hora de apoiar, a hora de levantar aquele jogador. E por isso que eu vejo o Tite no estágio que está hoje, porque poucos caras conseguem fazer isso. Lógico, exigir que o Rogério seja um Tite, eu não estou fazendo isso, estou comparando com o melhor, até para provocar uma analogia. O Rogério ainda está muito longe de ser ainda um treinador mesmo de futebol, quanto mais um treinador do tamanho do Tite. Mas eu acho bacana, por toda a história do Rogério, tentar compará-lo com o melhor, porque ele tentou ser o melhor goleiro do Brasil e ele foi por muito tempo. Tudo que ele se dispõe a fazer, ele consegue fazer, até agora ele conseguiu. E eu acredito que ele pode ser, de fato, um dos melhores técnicos desse país. Mas é uma aposta do São Paulo e, como toda aposta, ela tem muito risco de dar certo e de dar errado. Eu acho... Olha, eu vou ficar em cima do muro dessa vez, eu não sou de ficar em cima do muro, mas pra mim tá 50-50%. Pode acontecer qualquer coisa, vai depender muito dessa montagem inicial de elenco que ele vai ter, porque só se faz um omelete com ovos, né? E nesse momento eu não vejo esses ovos suficientes lá pros lados do Morumbi. Resta saber quem que são os jogadores que vão chegar e só assim talvez eu possa vir aqui dizer o que esperar mais firmemente do Rogério Ceni. Mas enquanto isso, me diz você, o que você acha? Deixa aí nos comentários, deixa o joinha se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você é novo, a gente se vê logo menos. Grande abraço e até o próximo vídeo.